Senhor presidente, senhores vereadores, população de Marília que acompanha a sessão camarária aqui no plenário, através das transmissões feitas pela TV Câmara e também aqueles que estão sintonizados na Rádio Clube de Marília. Algo tem me incomodado, e eu sei que igualmente há muitas pessoas de bem desta cidade. Eu venho hoje a essa tribuna, senhor presidente, para, infelizmente, falar sobre a imprensa completamente parcial que existe em nossa cidade. Nesse fim de semana, mais uma vez, este vereador foi alvo de uma publicação sem escrúpulo, o que tem sido uma prática comum no meio da chamada imprensa marrom que impera nesse município. Para quem ainda não sabe, imprensa marrom é o nome dado aos veículos jornalísticos considerados publicamente como sensacionalistas e que buscam alta audiência e vendagem através de divulgação exagerada de fatos e acontecimentos. Em todos os casos, a transgressão de ética jornalística tradicional. O fato é que, frequentemente, esse veículo de imprensa divulga notícias amparado em sua linha editorial ou em suas próprias crenças políticas, econômicas ou sociais, de modo a influenciar aqueles que recebem a notícia no sentido de se engajar em suas próprias visões de mundo. Eu concordo que a prática de um órgão de imprensa divulgar informações e notícias segundo a sua linha editorial não constitui em si mesmo um problema ético. Grandes e respeitados jornais mundo afora fazem isso, porém sempre deixam claro suas posições ao eventual leitor, de modo que o mesmo possa entender sob qual ótica a notícia está sendo dada. O jornalismo marrom de fato se manifesta quando essa posição é propositalmente omitida e fatos são distorcidos ou apenas parcialmente divulgados para levar o leitor ao erro. O fato é que os recursos jornalísticos usados pela imprensa marrom de Marília criam um ar de desconexão entre a responsabilidade dessas empresas com a informação e a origem da informação. Eu estou falando especialmente de um veículo da imprensa cuja ética é duvidosa, completamente oposta à ética jornalista que deveria reinar, e que se refere à conduta desejável, esperada do profissional desta área, colocada em prática através de normas consolidadas em códigos de ética. O que nós podemos verificar nessas publicações em que mais uma vez fui vítima, sem fazer absolutamente nada para que me fizesse um alvo, é que os responsáveis por esse veículo recorrem a qualquer meio para chamar a atenção e multiplicar suas vendas, sobretudo com a intromissão e a dimensão exagerada concedida às notícias escandalosas. Mas é importante lembrar também que contra a prática deste tipo de jornalismo em países democráticos há sempre o recurso processual judicial, onde aqueles cujo direito foi ferido por informações falsas ou distorcidas obriga o órgão difamador a indenizar o atingido pelos prejuízos causados, seja na forma financeira, fazendo uma retratação pública sobre o ocorrido. Para finalizar, senhor presidente, a ideia de que nós temos de jornalismo de verdade nos regimes democráticos é a de fiscalizar os poderes públicos e privados, assegurando a transparência das relações políticas, econômicas e sociais. Por isso, a imprensa e a mídia que agem dentro da ética são às vezes nominadas de quarto poder. E mais uma vez, infelizmente, não é isso que acompanhamos nessa mídia marrom que impera na cidade de Marília, coordenada por um grupo específico. Quero deixar claro que falo hoje especificamente de um veículo ou de um conglomerado, resguardando os outros que atuam com profissionalismo e que são sérios e que apuram as chamadas pautas de reportagem, ouvem os dois lados, entendem o assunto para depois publicarem a matéria estipulada. Tenho sido sistematicamente e injustamente objeto desse tipo de denúncia no meio. Talvez porque tenha feito uma opção de independência e de transparência, de não comungar
com certos grupos que há tantos anos dominam tudo nessa cidade. A partir de então me tornei um alvo. Mas eu queria dizer a esse pessoal, se realmente tem essas matérias e tem fundamento, então me represente no Ministério Público. Leve uma denúncia lá, não fiquem fazendo essa cortina de fumaça para confundir a população. Dia desse, senhor presidente, eu ouvi um rádio falando acerca do meu nome. Uma imundície, uma sequência de palavras horrorosas foram ditas a meu respeito no rádio, alimentado por essa corja de pessoas mal intencionadas, quando na verdade estava por trás disso uma intenção de desfazer o meu nome, a minha boa honra, a minha boa reputação. Tenho 44 anos, senhor presidente, nunca respondi a um processo, nunca fui acusado de absolutamente nada, e agora vem um bando de pessoas mal intencionadas lançar dúvidas sobre o meu nome, sobre a minha família, sobre a minha reputação. Então, senhor presidente, eu uso essa tribuna aqui para repudiar veementemente as matérias malignas, diabólicas, que alguém tem sistematicamente lançado num propósito exclusivo de desfazer a minha imagem, minha boa imagem que construí com muito sacrifício, com muita luta, com muito trabalho, com muito apoio da minha família e com muito sofrimento. Então, se alguém tem alguma coisa contra mim, represente no Ministério Público ao invés de ficar fazendo o que está fazendo da forma como está fazendo. Então, senhor presidente, registro aqui minha indignação. 80% da mídia de Marília está vendida, está na mão de um grupo de pessoas más e que a população não aguenta mais. Nós estamos de joelho perante esse massacre. Massacre esse que deseja dominar os cofres da prefeitura. Grupo esse que, se tomar conta da cidade, vai multiplicar essa opressão social. Grupo esse que, se tornarem os mandatários dessa cidade, vai trazer uma opressão, vai consolidar um poder ditatorial. E ai da população que reclamar. De modo, senhor presidente, que eu hoje realmente estou indignado com isso. Mudando um pouco de assunto, quero lembrar, senhor presidente, que é importante trazer a essa casa ainda um outro tipo de assunto. Nessa data se comemora o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. O alerta sobre esse tema, que sem dúvida nenhuma merece de todos nós uma atenção especial. As estatísticas, senhor presidente, mostram que as mulheres vivem mais do que os homens, elas são mais precavidas do que nós, homens, elas fazem mais consultas, elas se submetem a mais exames do que nós, sobretudo os preventivos, e são, por natureza, mais cuidadosas que os seus companheiros. Na maioria das vezes, elas que levam os filhos ao pediatra e que reparam se há algo errado com alguém na casa, coisas que os homens, por várias razões, até culturais, às vezes não estão tão afinados a esses cuidados. Toda essa preocupação feminina em relação aos outros merecia uma data na qual elas possam ser o centro das atenções. O Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher é focado em problemas e doenças femininas, como o nível de mortalidade materna, câncer de mama, gravidez na adolescência, abortos e acesso à qualidade no serviço de saúde. O dia de denúncias, proposições, cobranças, sensibilização. Diversos grupos femininos, senhor presidente, estão voltados para a área da saúde e fazem campanha e erguem suas bandeiras em prol de um progresso das mulheres em relação à saúde. Após cada ano, são coletados dados para apuração e verificação do sucesso das ações. Campanhas educacionais e informativas em escolas, debates em universidades, cobranças ao governo, tudo isso faz parte do trabalho que mobiliza o Dia Internacional da Luta pela Saúde das Mulheres. E hoje venho aqui, senhor presidente, para que possamos efetivamente pensar em formas de redução da mortandade, sobretudo a materna, de uma forma geral a feminina. Pensar na humanização do atendimento na rede pública. Fazer aqui um chamamento aos gestores da saúde pública para uma atenção especial, tendo em vista a importância do gênero feminino no conjunto da sociedade, nos papéis tão exclusivos que as mulheres desempenham, com um coração muito mais aplicado do que nós homens, as fazem merecedora de um atendimento especial na rede pública, na rede privada de saúde.
Para concluir, senhor presidente, o desejo do meu sentimento é que haja um estímulo do poder público, que haja um estímulo da sociedade visando a guarida e uma melhor atenção às mulheres. São essas minhas palavras, senhor presidente.